Bom, a minha área de atuação, a que eu mais me dedico é a psicologia escolar e educacional, né? A psicologia escolar e educacional, ela trabalha com instituições educacionais de forma geral. É claro que é mais conhecido o trabalho em escolas, mas a gente tem outras instituições educacionais, até mesmo aquelas de medidas socioeducativas. Meu trabalho é voltado mais às escolas mesmo. Eu não Uhum. trabalho em uma escola como um psicólogo de uma escola, eu trabalho muito mais com orientação, eu trabalho com palestras, eu trabalho com atividades ocasionais, não atividades fixas em uma escola. E eu também trabalho com supervisão de estágio na área de psicologia escolar e educacional, tanto a supervisão que o profissional tem, né, depois de formado, quando ele começa a atuar, quanto a supervisão no curso de graduação, que eu sou professor do curso de graduação da Unifil na cidade de Ourinhos, interior de São Paulo também. Nossa. A nossa área, ela vai se dedicar então a trabalhar nas instituições educacionais, não apenas com a sua clientela. Eu não trabalho só com alunos e alunas, eu trabalho também com os profissionais da educação, professores, com funcionários, com a gestão. Vai tentar compreender e abordar a instituição de ensino como uma totalidade. Mesmo quando a gente está falando de um problema de aprendizagem que afeta um aluno individualmente, a gente precisa ver como são as relações dele na sala de aula, com os outros alunos, com os professores, como que ele se sente no ambiente escolar, se ele está trazendo questões familiares para dentro da escola, se ele está passando por situações difíceis, que ele precisa de apoio emocional. Então, é uma visão em que a gente tenta ampliar a nossa compreensão de todas as situações que acontecem na escola para facilitar, para melhorar a aprendizagem, mas não só isso, né? Porque a gente está interessado também no bem-estar integral de cada pessoa dentro da instituição escolar. E aí a gente vai poder atuar de várias formas, com os grupos, com alunos, com professores, com orientação às famílias, com orientação aos profissionais. A gente vai poder atuar junto com a gestão. Também dá para trabalhar na escola com saúde do trabalho, né? Saúde do trabalhador da educação, que é muito importante também. E por aí vai. Basicamente, a ideia, então, é essa. A gente faz um trabalho que é voltado para toda a instituição. Obrigada. Agora, a segunda pergunta é: onde é o seu local de trabalho? Assim, eu não tenho um local de trabalho fixo, né? Porque eu não estou em uma escola fixa. O que eu acho que pode ser mais interessante eu descrever a forma do meu local de trabalho. O local de trabalho é a escola, mas é a escola toda. Não é só uma sala fechada, reservada para o trabalho do psicólogo, né? Eu sei que muitas pessoas imaginam isso, que o psicólogo na escola ele vai ficar lá numa salinha atendendo, fazendo, sei lá, diagnóstico, avaliação de aprendizagem, essas coisas. Não, eu trabalho na sala de aula, no corredor, no pátio, na sala dos professores, na sala da direção. A escola toda é meu espaço de trabalho, porque o psicólogo escolar ele tem que fazer parte do cotidiano da escola. Mesmo quando a gente faz intervenções pontuais, como dar uma palestra, como ir dar um curso para os professores ou para os alunos ou algo do tipo, fazer um trabalho de orientação, esse trabalho ele é um trabalho da escola. Não posso ir lá assim simplesmente como alguém que vem de fora, completamente alheio àquela realidade. Então, eu preciso conhecer a realidade daquela escola antes, conversar bastante com a gestão, conhecer bem a realidade que aquela escola tem internamente e tem na relação com o fora dela, né? Com o seu entorno, com a sua comunidade. Então, o meu ambiente de trabalho é esse, é a escola como um todo. É um ambiente que não é silencioso, é um ambiente que é barulhento, é um ambiente que tem gente correndo, criança gritando, que tem muita gente ao mesmo tempo, como uma escola tem que ser. Uma escola tem que ter vida, tem que ter movimento, tem que ter gente, né? E não simples só silêncio, só obediência. Eu pensei que tinha uma sala específica que ficava lá o orientador educacional, o orientador É, pedagógico.
Tem professores que trabalham, desculpa, tem psicólogos que trabalham assim, né? E psicopedagogos também, que vão ter aí, então, um trabalho mais dentro de uma tradição que a gente chama na nossa área de uma tradição mais clínica. O que isso Uhum, quer dizer? Que não vai trabalhar tanto com a instituição, vai trabalhar mais com demandas individuais. sim. E aí existe uma crítica a esse tipo de trabalho que muitos, como eu, consideramos esse trabalho muito limitado, né? Porque você fica focado, então, só nas situações que surgem envolvendo os indivíduos. Só que os indivíduos fazem parte de uma instituição, de uma realidade maior que precisa também da nossa orientação, da nossa ajuda, da nossa atuação. Na verdade, você deve saber, então, que não é uma situação rara de Uhum. acontecer. E a nossa preocupação é quando aparecem essas situações, muitas vezes vem com um tom assim de que existe algo gravíssimo acontecendo, extremamente grave, que a pessoa não vai, a criança não vai aprender nada, que a criança não vai se desenvolver. E a gente precisa acalmar um pouco as famílias, os professores, porque existe uma tendência muito forte a querer explicar tudo que a criança faz a partir de uma suposta patologia, de uma suposta doença ou limitação. É preciso tomar muito cuidado, tanto porque existe exagero de diagnóstico, a gente observa que muitos diagnósticos eram desnecessários, e também tem situações assim que é da flutuação da aprendizagem, né? Então a criança aprendeu a ler e escrever, mas daí ela entra num período que tem maior dificuldade, aí fica aquela preocupação, será que ela desaprendeu? Não, é porque a aprendizagem não é uma linha reta. A aprendizagem ela oscila, ela tem altos e baixos, né? E isso também é parte dessa visão mais global que eu estou falando. Compreender que a aprendizagem ela não é um processo só de sucessão de acontecimentos ou de uma evolução para frente perfeita. Ela é cheia de idas e vindas, de vicissitudes, né? Muito obrigada. Em sua opinião, quais são as condições necessárias para a realização de seu trabalho? É, você tem autonomia nas suas decisões relacionadas às suas atividades? A pergunta ficou clara? Sim, sim, ficou claro. É que uma paradinha para pensar, porque é uma pergunta mais complexa do que parece, né? A resposta dela é complexa, porque assim, a gente tem geralmente autonomia, sim, para realizar o nosso trabalho. Curiosamente, a gente tem mais autonomia quando a gente está em uma situação, numa instituição, em que não dão muita atenção para o nosso trabalho. Então, muitos profissionais, muitos estagiários se queixam disso. Falam assim, eu fui lá na escola, não me deram muita bola, só falaram assim, vai lá, pode fazer. E eu gosto de falar assim, enxergue isso como oportunidade. Porque eu entendo assim, se eu vou na escola e a direção me falar assim, pode ir lá fazer, eu entendi que ela está falando que eu posso fazer o que eu quiser. Então, daí eu vou fazer o que eu quiser mesmo, vou fazer aquilo que eu acredito que tem que ser o meu trabalho. Mas tem sim situações em que as escolas são bem restritivas, que podem até mesmo proibir que se fale de algum assunto, que se aborde algum tema. E aí é muito difícil, né? Porque, por exemplo, se eu vou numa escola fazer um trabalho com os alunos e a escola fala assim, não fale de homossexualidade com os alunos. Mas se eu, psicólogo, não falar, quem que vai falar? É claro, eu penso que todos os professores podem e devem falar. Mas, assim, eu entendo que pode ser um assunto sensível, tem escolas mais conservadoras, com mais preocupação, assim, uma preocupação que é desnecessária, na verdade, mas eu até entendo, assim, então, que existe aí uma postura muito conservadora de algumas escolas, mas é irreal querer proibir de falar de um assunto presente no nosso cotidiano. E aí, então, aí eu me vejo obrigado assim a fazer um trabalho prévio que é lidar com a resistência da escola em abordar questões como essa, né? Falei da homossexualidade, mas às vezes até assim, por exemplo, escola que pediu para não falar de automutilação. Falei assim, mas é, poxa, mas é uma situação de sofrimento. Eu estou aqui para falar disso, do sofrimento das pessoas, do bem-estar das pessoas, né?
como que eu não vou falar desse assunto, né? Porque algumas escolas eu vejo que tentam criar uma bolha de mundo perfeito ali dentro, sabe? O que não existe. A escola é parte da sociedade. É claro que a gente vai querer dar as melhores condições de aprendizagem e de convivência para os alunos, para as alunas, e de trabalho para os professores. Mas ela é parte da realidade e precisa lidar com as questões da realidade. Aí, em termos de condições físicas, aí assim, eu tenho uma linha de trabalho que eu meio que não me importo muito com condições ideais, até porque eu faço um trabalho, como que eu vou dizer, voluntário, não sei se essa é a melhor palavra, mas eu faço um trabalho sem receber, digamos assim, com escolas públicas. E aí eu lido com a situação que tiver lá, né? Ah, eu queria, por exemplo, dar uma palestra, um baita de um auditório, com ar-condicionado, com cadeira confortável para todo mundo, com lousa eletrônica, sei lá o quê. Gostaria, mas se eu chegar lá, eu tiver só uma sala de aula descascada, com ventilador caindo do teto para falar com eles, eu vou falar com eles também, né? Então, assim, condições realmente ideais quase nunca a gente encontra, mas vai também da disposição de você tentar tirar o melhor de cada situação em que se apresenta para você. Você faz um trabalho voluntário, então dando palestras, tipo, assunto em geral, abordando vários temas? Ou um tema específico? Vários temas que estejam aí dentro do alcance aí da psicologia, né? Interessante. Boa parte, na verdade, do trabalho voluntário, principalmente ano passado, esse ano chegou a começar, mas daí logo em março pararam as escolas, né? Principalmente falando sobre a automutilação e sobre suicídio na adolescência. São os dois temas mais recorrentes, né? E aí, como aqui na cidade de Ourinhos surgiram várias questões, casos concretos mesmo, então surgiu aí uma mobilização, inclusive com uma espécie de busca ativa, de oferecer mesmo para as escolas, gente, eu estou disponível para fazer esse trabalho, porque eu sei o que está acontecendo, né? Também falo de outros temas, né? Mas esses dois foram os mais recorrentes. Também vai surgir falar de sexualidade, falar de drogas, falar de formação profissional, de escolha profissional, né? Que são os temas mais recorrentes que dizem respeito à psicologia escolar, né? Além das questões de aprendizagem e de comportamento também. Muito interessante, eu achei. Você, nas suas atividades, trabalha com outros profissionais? Sim, a gente tem que trabalhar junto com a escola. Então, junto com todos os profissionais que fazem parte da escola. Não, às vezes eu observo o erro de considerarem os alunos não, os professores em um campo antagônico ao nosso. Porque os professores sempre têm dúvidas e alguma resistência. Às vezes a gente ouve comentários assim, será que funciona mesmo? E o que é isso, né? Mas esses questionamentos eles são comuns, as pessoas não conhecem o nosso trabalho, não entendem, ou querem ver resultados do tipo assim, bom comportamento e boa nota. E não é só isso. A gente trabalha pelo bem-estar e a aprendizagem é muito mais do que bom comportamento e do que boa nota, né? Então, é preciso, assim, considerar todas essas questões no desenvolvimento do nosso trabalho. Não sei se eu respondi a sua pergunta, perdi um pouco o fio da meada aqui. Não, era justamente, você, nas suas atividades, trabalha com outros profissionais? Aí você falou Sim, que sim, com os professores. sim. Mas são só os professores ou tem mais profissionais na área? Aí vai depender da escola, né? Nas escolas públicas, você vai ter o corpo docente e a gestão e os funcionários, né? Quando é em escola particular, aí tem muitas vezes um psicopedagogo ou um psicólogo tem também. E aí tem que trabalhar junto, sentar para conversar, como que vai ser feito o trabalho, né? Nesse sentido, sem dúvida. Sempre é preciso tomar cuidado para saber se a escola
às vezes chama a gente para um trabalho, ou até mesmo quer contratar para um trabalho permanente, né? Ou mais prolongado, preciso tomar cuidado se já não tem um colega trabalhando lá. Como se caracteriza a clientela atendida por você em relação a faixa etária, gênero, classe social, escolaridade e profissão? Bom, a nossa população nas escolas é todo mundo que está envolvido na escola de alguma forma, inclusive as famílias. É só quem está lá dentro todo dia, né? A gente vai ter variações não só entre as escolas públicas e as privadas, como também escolas centrais e escolas periféricas. E é preciso sempre considerar essas diferenças quando a gente vai trabalhar, né? Então, assim, simplesmente falando de população atendida, a maior parte são os alunos, crianças e adolescentes, né? Eu, especificamente, trabalho muito pouco com o Fundamental 1, que é até o quinto ano. Trabalho muito pouco Fundamental 1. Eu trabalho com o Fundamental 2, que é do sexto ano em diante, e com o ensino médio, né? Ensino técnico, às vezes, também. Então, ali, a partir dos 10 anos de idade, seria a faixa etária, né? Em relação a gênero, eu penso que é equilibrado. O que dá para eu falar, assim, que talvez seja importante, as garotas têm uma abertura maior para o trabalho com o psicólogo, né? O que não quer dizer que os garotos não precisem. Ainda existe um pouco de, como eu vou dizer assim, de questões relativas à nossa cultura do ser homem, sabe? Então, os garotos, eles têm muita vergonha. Quando tem atividade, assim, em grupos grandes, eles tiram muito sarro um do outro, tiram sarro de quem quer fazer pergunta, sabe? Mas aos poucos isso está mudando, alguns se encorajam a falar de suas questões também, de seus problemas, né? É uma coisa que está mudando, mas ainda vai algum tempo, né? Eu falei sobre as escolas centrais e periféricas, mesmo nas escolas públicas a gente tem isso, né? As escolas centrais atendem classe média, recebem mais recursos. Por que recebem mais recursos? Porque os índices de avaliação do governo estadual e federal, eles determinam as escolas que vão receber um bônus, uma premiação no final do ano. Então, via de regra, as escolas centrais se saem melhores nesses quesitos de avaliação e recebem um pouco mais de recursos do que as escolas periféricas. E você cria, então, um círculo vicioso em que as escolas periféricas que atendem bairros pobres recebem menos recursos e, consequentemente, vão ter o seu ensino mais precarizado e a aprendizagem também vai ser, infelizmente, um pouco mais limitada por causa dessas condições, não é? Nas cidades do interior a gente tem isso muito nítido, né? Aquela escola que é pública, mas que é do centro, que é assim, aquela é boa, né? Os filhos dos comerciantes estudam naquela, né? E tem aquela do bairro muito longe, em Ourinhos geralmente é do outro lado da estrada, que Ourinhos é cercada por estradas assim, então geralmente é do lado de lá, né? Eu acho muito simbólico, é um simbolismo muito forte isso. O mundo do lado de lá, do além da estrada, é sempre considerado o pior. Ainda bem que às vezes não é, que às vezes assim tem escolas muito boas na periferia, com gente que faz um trabalho muito bom, mas é parte até de um... É estrutural o problema, né? Não é assim, os professores lá são ruins, é uma questão estrutural que faz ter essas diferenças, né? Aí na escola particular, eu vou falar da realidade aqui do interior de São Paulo, do norte do Paraná, que eu também faço muito trabalho no norte do Paraná, que fica do lado de Ourinhos. Ourinhos fica bem na fronteira com o estado do Paraná. E aí, assim, as escolas particulares do interior, elas têm classe média. Também os filhos dos comerciantes, assim, porque quem tem muito dinheiro não mora no interior.
É dono das coisas no interior, mas não mora aqui. De que maneira essas pessoas chegam até você? Por iniciativa própria, encaminhamento que você encaminhamento diretamente à instituição. Deu para entender um pouquinho? Entendi. Obrigada. Individualmente, as pessoas podem chegar a mim sabendo do meu trabalho em escolas, e aí vão me procurar. Muitas vezes a própria família procura, até porque quando a gente atende quem tem menos de 18 anos, é preciso que a família esteja presente pelo menos no primeiro atendimento, né? Precisa haver aí um contrato com a família, anuência da família, tem uns protocolos a seguir. Não pode ir lá a criança sozinha e falar, me atende, né? Não pode isso. As escolas, elas me procuram por iniciativa própria na grande maioria das vezes, né? Grande maioria das vezes. E aí as escolas, apontam aqueles alunos que consideram problemáticos, né? A expressão alunos problema, ela já foi considerada científica, né? Mas faz uns 30 anos que a gente não usa mais na psicologia escolar e educacional. Só que ficou muito forte no nosso imaginário. Então ainda se usa, aquele ali é um aluno problema. Mas assim, não existe aluno problema, né? Existem situações problemáticas que envolvem o indivíduo e a instituição, né? Aluno problema, na verdade, é uma expressão preconceituosa, mas que infelizmente ainda está muito forte na cabeça das pessoas, né? E aí então a escola bota desse jeito, assim, esse aqui é o problemático. Algumas encomendas típicas. O que é encomenda, né? Na análise institucional, encomenda é aquilo que a instituição acha que é o verdadeiro problema. Ela supõe que é o verdadeiro problema. Não que seja, de fato, o verdadeiro problema. O verdadeiro problema a gente chama de demanda, né? Então vem com a encomenda assim, é muito típico isso, toda escola a gente tem que ouvir isso. Esse aqui é o maloqueiro, aquela ali como que eu vou falar sem usar um palavrão? Aquela ali é muito libidinosa, A sabe? Patricinha. Não, eu falo muito assim, que sempre tem algumas alunas que são apontadas como as mais saidinhas, sexualizadas, sabe? Porque assim, entra ali com 12, 13 anos de idade, aí bota aquelas maquiagens super fortes, fica parecendo Pikachu, sabe? E bota aquele shortinho curto, e aí as professoras ficam doidas, assim, meu Deus, as meninas com 12 anos estão se maquiando e estão botando shortinho curto. Falou assim, então, existe uma coisa chamada puberdade, adolescência, não sei se você sabe, né? E aí elas exageram, elas acham que as meninas... A gente ouve até coisa assim, eu acho que tá até prostituindo. Aí você conversa com a menina e a menina nem beijou na boca ainda, sabe? Então, é um exagero, assim. Então, a gente tem que tomar um cuidado com essas encomendas, porque muitas vezes são exageradas. Ou assim, vem com problema de aprendizagem. Nossa, esse aqui... tem deficiência intelectual, tem DI, eu tenho certeza que tem DI. Eu falo assim, tem diagnóstico? Não, tá, então vamos com calma. Então vamos com calma, né? Porque já fica aquela coisa muito grande e é preciso tomar bastante cuidado. Eu entendo que as pessoas se veem diante de situações potencialmente difíceis, elas ficam muito ansiosas e querem respostas rápidas, querem soluções rápidas, né? Então, o profissional de psicologia tem que saber lidar com essa ansiedade das pessoas, porque todo mundo tem. Ninguém procura o psicólogo, a psicóloga para falar assim, eu tô tão bem, eu tô tão feliz, eu quero te contar que eu estou feliz. Não, procura sim, quando tá na beira do precipício, quando o negócio a corda tá estourando já. Então, vem com muita ansiedade por soluções, por respostas. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Respirar fundo, acalmar a pessoa, ouvir o que a pessoa tem para dizer e orientar. Olha, eu vou ver melhor o que realmente está acontecendo. As coisas não são, muitas vezes, como a gente pensa. Às vezes não é tão sério como a gente pensa. Mas é dessa forma aí que chegam as coisas para a gente. Independentemente da instituição que vocês trabalhem, tá? Anota isso. Tá bom, obrigada. Em sua opinião, qual a imagem da população tem do psicólogo e da psicologia? É um preconceito ainda, né?
Assim, historicamente, o que a gente acha na bibliografia, o que eu estudei lá na época da minha graduação, do meu mestrado, ainda falavam assim, da psicologia ser coisa de louco, sabe? Essas conversas assim, né? Vocês devem ter ouvido assim, vocês estão no primeiro termo, então vocês devem ter ouvido coisa assim, você vai começar a fumar maconha, que você vai parar de acreditar em Deus, que você vai virar hippie, não é, mano? Uns papos assim. E isso quando não falam, você vai virar gay, você vai virar lésbica, né? A pessoa não vira nem desvira, né? Não é uma coisa assim que, virei, né? Liguei uma coisa aqui dentro, assim, né? Mas, então, esses são alguns preconceitos históricos, digamos assim, com relação à psicologia. A gente tem nos últimos anos, 3, 4 anos, as coisas ficando mais difíceis, né? Então, assim, infelizmente, a psicologia está sendo vista aí como inimiga da família, inimiga da moral, sabe? Certas formações do discurso conservador estão colocando a psicologia como uma inimiga a ser combatida, assim, sabe? Como uma coisa assim de comunista, de PT, assim, né? Que, cuidado, o psicólogo vai fazer tua cabeça, o psicólogo vai te levar para um caminho assim ruim, né? Então, se era o curso de psicologia que fazia as pessoas fumar maconha, agora são os psicólogos que fazem as pessoas fumar maconha. A baita de uma bobagem, né? Acredito assim que uma discussão que houve, por exemplo, em torno de uma coisa que não existe, que é a cura gay, foi muito distorcida e acabou assim, eu vejo algumas pessoas com uma representação assim de que a psicologia faz isso, deturpa a família, deturpa valores familiares, corrompe as crianças por causa dessa discussão, né? O que não tem nada a ver, mas a gente tem que lidar com isso. É difícil. Eu vejo, às vezes, os colegas perdendo a paciência. Eu perco paciência também, às vezes. Mas é preciso ter paciência, né? As pessoas não compreendem a natureza do nosso trabalho, não compreendem que para auxiliar o ser humano, a gente tem que ter uma posição sem preconceitos, a gente tem que ter uma posição mais aberta às possibilidades do ser humano, né? Que isso não tem nada a ver com destruir família, com destruir moral, com esse tipo de coisa, né? A última pergunta. Em sua opinião, quais são as contribuições que a profissão de psicologia tem dado à sociedade como um todo? Boa pergunta. Tá até lá no nosso código de ética, recomendo a leitura, né? O código de ética é fininho, assim, você acha para fazer o download em PDF. Mas não está cedo para a gente ler o código de ética? Não, para vocês terem uma ideia o que se pensa, qual o projeto de psicologia que temos para o Brasil, né? Código de ética é de 2001, 2002 ali, e está muito claro nos princípios fundamentais do código de ética os direitos humanos, a promoção do bem-estar do ser humano, a promoção da igualdade, não é? A defesa do ser humano de forma geral, com todas as suas características, suas peculiaridades, e é colocado que esse é o compromisso da psicologia no Brasil com a sociedade brasileira. É um compromisso de promoção do ser humano, do seu bem-estar, dos seus direitos, da igualdade, não é? De sua liberdade e assim por diante. É difícil porque, assim, a psicologia, ela é uma ciência, vocês já devem ter tido aula sobre isso, ela é uma ciência multifacetada, né? Ela tem muitas linhas, ela tem muitas áreas de atuação, ela tem muitas formas de se trabalhar, não é? Então, eu estou aqui falando de uma forma de trabalho de psicologia escolar e educacional. Se vocês pegarem um outro profissional, talvez ele fale coisas muito diferentes, sabe? Então, ela tem uma diversidade muito grande e aí, então, acaba sendo um pouco difícil a gente falar a contribuição efetiva. Eu conheço muita gente fazendo trabalho muito bom mesmo.
tanto trabalho voluntário como trabalho né, com remuneração mesmo, mas trabalhos excelentes que você vê assim que faz bem para os indivíduos, para as comunidades, para os grupos, né? Ao mesmo tempo, infelizmente, às vezes a gente tem notícias assim de distorções do nosso trabalho, algumas distorções bem sérias. Isso suja a imagem da nossa profissão e isso faz mal para as pessoas, faz mal para as instituições. Então, assim, a psicologia tem feito, sim, a maior parte do tempo, a maior parte da atuação dos nossos colegas tem, sim, feito bem à sociedade brasileira. Ela é convocada a isso, intimada a isso, vamos dizer assim, e precisa sempre manter isso como norte ético e técnico, né? De que o nosso trabalho deve ser para a promoção do bem-estar, promoção social. Além do óbvio, né, que tem que ser psicólogo, né? Eu penso assim, para o psicólogo, de forma geral, é muito importante estar aberto a conhecer o ser humano. Nossa, que frase óbvia parece, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Estar aberto a conhecer o ser humano é um pouquinho mais difícil do que aparenta, porque a gente precisa furar a nossa bolha, sabe? Estar aberto a conhecer pessoas diferentes, estar aberto a conhecer formas de se relacionar diferentes que as pessoas têm, culturas diferentes, vivências diferentes. Isso é muito importante, né? É preciso que a gente expanda a nossa cultura, no sentido bem mais amplo da palavra cultura, né? Mas também no sentido, assim, escutar músicas diferentes, assistir filmes diferentes, ler coisas diferentes. Diferentes que eu digo assim, diferente de ouvir a música que toca na rádio, de assistir o filme da Marvel, de ler, sei lá, Crepúsculo. É preciso, não que essas coisas não tenham aí o seu mérito, né? Não tenham aí algo que possa ser interessante, mas eu digo assim, ir além disso, procurar aquela cultura que muitas vezes é até difícil de compreender, mas ali tem uma experiência humana muito singular que é importante para a gente, né? Na minha graduação, eu tive professores muito bem intencionados, alguns fizeram um trabalho muito bom, fazem um trabalho muito bom, até onde ainda tenho notícia, não é? Eu senti falta, e aí eu tive que correr atrás, eu senti falta de, no caso específico da área escolar e educacional, eu senti falta de conhecimento a respeito da pedagogia. Faz falta, sabe? O psicólogo escolar não é um pedagogo. O pedagogo é uma profissão com atuação específica, certo? Mas a gente precisa ter uma base razoável sobre a ciência pedagógica. E isso o curso de psicologia não proporciona. Outra coisa também que muitos cursos não proporcionam é conhecer as políticas públicas de educação. É chato, não é divertido, é um emaranhado gigante de leis, de regras, de normas, mas é preciso conhecer para a gente até saber o que pode ser feito mesmo numa escola, o que está fora do nosso alcance, não é? E aí, então, eu vejo que é uma limitação dos cursos de graduação. E aí, é claro assim também, em muita coisa o curso de graduação vai dar um fundamento. O mais importante é o curso de graduação se preocupar e dar o fundamento. Você tendo um bom fundamento, um fundamento sólido, você consegue depois caminhar com as próprias pernas para buscar mais formação, para buscar uma especialização, né? Eu escolhi carreira acadêmica, eu fiz mestrado, fiz doutorado, mas são apenas caminhos possíveis, não é? Não tem um melhor que o outro. Mas aí, tendo bom fundamento, você vai poder caminhar com as próprias pernas para ampliar e aprofundar a sua formação. Sim, é claro, qualquer área é bom que você faça pelo menos uma especialização, né? Que você se aprofunde aí, então, faça supervisão para poder atuar. No caso da psicologia escolar e educacional, em termos bem práticos, para ser contratado, na grande maioria das situações, no ensino privado, no ensino público, vão exigir a especialização.
Acontece que muitas vezes, assim, principalmente prefeituras, acaba abrindo para especialização em psicopedagogia. E aí existe um risco aí, porque não necessariamente o especialista em psicopedagogia é um psicólogo, que ele pode ter qualquer outra graduação para fazer essa especialização, né? A gente está esperando como que vão regulamentar a lei que exige psicólogos em todas as escolas. Essa lei foi aprovada, né? Depois de muita briga, de muita mobilização, só que ela não foi regulamentada ainda, mas provavelmente vai exigir alguma especialização, né? Algum título de especialista na área. E aí até assim, né? A preocupação é fazer a especialização em uma instituição séria, né? Tem muita oferta de especialização, mas é preciso tomar um pouquinho de cuidado, né? Que tem aí umas instituições que meio duvidosas, né? Que a gente fala assim, mas o que é isso, né? O que é isso? Mas é essa a necessidade. Esse fato de ter sido aprovada a lei de contratação de psicólogos para as escolas deixou todo mundo assim que é interessado na área ou atua na área em stand-by, assim, em expectativa. Sem essa lei, é um campo que não tem muita oportunidade. Eu estou falando aqui do interior, tá? Não sei na capital, né? Mas no interior não tem tanta oportunidade assim. O Estado de São Paulo não contrata para as escolas estaduais, né? Agora isso vai ter que mudar. As prefeituras contratam, mas ficam nessa, psicopedagogo ou psicólogo, né? E as escolas particulares contratam quando bem entende. Agora, com essa perspectiva da contratação para as escolas, para todas as escolas, vai ter muita vaga, mas muita mesmo. Então, por um lado, a gente pensa assim, trabalho, né? Vou me formar, vou ter trabalho. Legal, mas assim, a gente que está na área há algum tempo, a nossa preocupação é assim, vai entrar qualquer coisa para trabalhar em escola. Assim, o diploma que vocês vão ter, o diploma que um psicólogo tem, permite trabalhar em qualquer área. Quem vai contratar que fala, além do seu diploma, eu quero o de especialista, tá bom? Ah, tá bom. É quem vai contratar que fala isso. Mas o diploma você pode atender, trabalhar em escola, trabalhar em RH, que seja. Então, assim, a pessoa, por exemplo, teve a formação dela voltada para o RH, mas apareceu o trabalho em escola, ela vai pegar. Ela vai pegar. Quando vocês formarem, vocês vão pegar o primeiro emprego que aparecer. Eu tenho certeza. E então, aí fica a preocupação se quando tiver esse monte de vagas abertas, como que vai ser a formação desses profissionais, se vão procurar formação mesmo, como que vai ser a qualidade desse trabalho, né? Mas a perspectiva é essa. É claro que enquanto tiver sem aulas, enquanto a gente estiver no período de isolamento, não vão mexer nisso, porque não vai ser barato contratar esse monte de psicólogos, então o Estado e os municípios eles vão adiar o quanto puder, né? E na sua opinião, como você acha que vai estar o mercado de trabalho no futuro? Então, para a nossa área especificamente, a perspectiva é essa de ter bastante vagas por causa da contratação em escolas. Para fora da área de psicologia escolar e educacional, eu vejo para daqui 10 anos assim, eu tenho uma perspectiva um pouco ambígua assim com relação ao que vai acontecer com a psicologia, porque por um lado, existe uma busca muito grande para sanar os males da nossa alma, vamos dizer assim, né? Existe uma preocupação muito grande com as questões do nosso bem-estar, do nosso conforto psicológico, emocional, que seja. Por outro lado, existe uma pressão por respostas muito rápidas para essas questões. Uma pressão para que a gente tenha soluções meio mágicas ou instantâneas para essas situações do nosso sofrimento psíquico. E a gente sabe que não existe. Não importa a linha que você trabalhe. Tem linhas de psicoterapia mais extensa, uma psicanálise, e linhas de psicoterapia menos extensa, porém,
Nenhuma linha vai falar assim de solução em 3 sessões. Nenhuma linha na psicologia escolar vai falar assim, vou solucionar os problemas dessa escola dando uma palestra lá. Não existe isso, né? Então, assim, existe muita procura, mas ao mesmo tempo uma procura meio instantânea, assim. E aí nisso está abrindo espaço para a ação de pessoas não qualificadas ou até mesmo mal intencionadas, né? O que é muito complicado. Como foi sua entrada no mercado de trabalho? Como você chegou à sua posição que você está ocupando atualmente? Olha, assim, eu acho que eu vou falar uma primeira coisa assim para vocês mesmos, tá? Não se preocupem tanto com isso assim, tá bom? O diploma de nível superior ainda faz muita diferença na realidade brasileira. Ai, meu primo é engenheiro, está desempregado. Ah, o diploma não serve para nada. Olha quanta gente com diploma superior desempregado. Não vai nessa, tá? Ainda é uma minoria da população brasileira que tem diploma do nível superior. Então ainda faz diferença sim. Tem pessoas próximas a mim que não têm nível superior e elas falam, faz a diferença sim, tá? Então assim, não precisa ficar tão apavorado com essa. É conversa. É conversa porque, assim, ao desvalorizar o fato de se ter diploma do ensino superior, você consegue contratar os profissionais a preço mais baixo. É essa que é a jogada, entendeu? Então, claro, também estou falando que é um mar de rosa, que é mil maravilhas, mas também não é assim o inferno todo que pintam, tá? Quando eu me graduei, eu já emendei com o mestrado e ali uns 4 meses depois apareceu um processo seletivo de prefeitura, aqueles de contrato de 2 anos. E era para CAPES. E aí, então, meu primeiro ano de atuação profissional foi em CAPES. E aí, dali, nesse meio tempo, eu terminei o mestrado. Então, aí, com o mestrado, eu consegui já ingressar para ser docente no ensino superior e trabalhar nas escolas, que é o que eu sempre queria. Meu mestrado foi na área educacional, né? É, é devagar, mas também não precisa se apavorar, não é? Na área clínica, a área clínica tem uma dificuldade bem específica, porque demora mesmo para conseguir, demora mesmo para pagar as contas, sabe? Demora muito até para pagar o aluguel da salinha. A área clínica é bem complicada, é bem complicada. Não sei se é uma questão de saturação, não acho que seja isso, porque tem colega que não tem horário para atender, fica passando o cliente para os outros. Eu vejo questões culturais aí, né? Então, no interior, assim, ser profissional liberal é muito difícil, né? Advogado, psicólogo, médico. Por quê? Você tem que ser daquela cidade desde que nasceu, você tem que ser da família tal, você entendeu? Ah, ó, o fulano, filho da fulana, neto da ciclana, agora é psicólogo, então vai lá com ele. Se você é alguém que migrou, é um pouco mais difícil, porque você é alguém de fora, vão olhar com uma coisa assim, tipo, eu não te conheço, quem que é você, né? Então tem essa dificuldade aí. Os psicólogos, na prática, muitos, o primeiro emprego é no serviço público. Vamos ver o que vai virar do Estado brasileiro. Vamos ver se o Estado brasileiro vai sobreviver. Mas o primeiro emprego é no serviço público e acaba conciliando o serviço público ou estar em uma instituição privada que seja, concilia com o atendimento particular. Certo. E em termos de remuneração, como são as condições de sua área? Você saberia citar valores médios de remuneração? Sim, a resposta é não tem, tá? É muito diversificado mesmo. Eu falei de concursos. Tem concurso que é um salário mínimo para 40 horas. E tem concurso que paga bem. Tem concurso que paga, para a realidade do interior, né? 6 mil reais, 7 mil reais, né? Então tem de tudo. Tem de tudo, sabe? A gente não tem piso salarial. Não sei se vocês sabem disso. Então a gente não tem um mínimo
que um empregador tenha que pagar para um psicólogo. Esse mínimo não existe, então na prática é o quê? É o salário mínimo. E também em termos de honorários, assim, no meu caso, vai variar muito também. Honorário de palestra, de orientação, não é? Não é orientação, estou esquecendo a palavra, gente, que negócio que... Nossa, esqueci, não é orientação, mas é tipo um trabalho de orientação que você faz, para as escolas. Tem um nome meio de administração, assim, mas não estou lembrando agora. Aí vai variar muito também, não é? Mas assim, ficar rico não vai não, viu? Esquece isso daí, psicólogo não fica rico não. Não, não. Dá pra ir pra Disney? Se dá para ir para Disney, É, eu não sei porque eu nunca me interessei não, de ir para Disney, né? Dá para viajar, sim, dá para assim, né? Dá para você pagar um pacote da Decolar em 12 vezes para ir para o Nordeste ficar 4, 5 dias, serve? serve, serve.